Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fia. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago um convidado para falarmos sobre fundos imobiliários. O convidado de hoje é o André Dias, ele que é gestor do IEC 11. André, seja muito bem-vindo, estávamos até falando um pouquinho antes, né? Faz tempo que você não aparece aqui no podcast. Seja bem-vindo mais uma vez. Se apresente ainda para quem não te conhece, também a casa, e aí assim a gente vai adentrar ao fundo. Boa, não, obrigado, André. É sempre um prazer aqui. Faz um tempo que a gente falou da última vez, mas é sempre um prazer poder estar aqui, falar um pouco do mercado, um pouco do fundo, e tentar ajudar as pessoas aqui a entender um pouco mais, né? Não só o nosso mercado, mas o IEC aqui, o IEC, que é o fundo que eu faço gestão. Falando um pouco de mim, né? Eu tô na Autônoma aqui, né, desde um pouco antes do IEC surgir, então são já 5 anos aqui de casa. Tenho praticamente 15 anos de experiência no mercado de investimentos alternativos. Então, minha carreira, né, foi focada nesse segmento. E falando brevemente sobre Autônomo, na verdade, acho que na data que sai essa gravação aqui, a gente já vai estar com uma marca nova, tá? A gente passa a se chamar Autônomo e passa a se chamar agora Art Capital. O foco mantém o mesmo, as pessoas são as mesmas, o time é o mesmo, mas é uma evolução da marca aqui que a gente, né, que os sócios já vinham querendo há um tempo, então é algo que começa esse ano aqui com essa nova marca, né, dados os novos desafios que a gente tem, oportunidades. Mas somos, né, uma gestora aqui, como Autônomo e como Arte, a partir de agora, focada nesse mercado imobiliário. Hoje a gente tem 7 bilhões de reais sob gestão, é um time de 32 pessoas, e por ser dedicado nesse segmento, a gente tem pessoas aí dos diferentes segmentos. A gente tem engenheiros, arquitetos, urbanistas, time de gestão, economista, advogado, financeiro. Então é um time bastante completo aqui, e que respira esse mercado, né? Já temos aí 18 anos de história e continuamos fazendo o que a gente sabe fazer aqui. Então, prazer estar aqui de novo, compartilhar um pouco da nossa visão aqui e do fundo. Mas antes, André, você enquanto gestor, como é que você tem visto esse mercado, né? Vem sendo conturbado, várias notícias, uma hora é questão ali tributária, outra hora é o próprio mercado com um certo receio, principalmente aí quando a curva de taxa de juros futuro começou, né, a abrir, o pessoal ficou um pouco assustado. Como é que você tem visto toda essa movimentação? Os últimos meses não foi fácil para ninguém, né? Acho que quem acompanha aí no dia a dia, cada hora é uma questão diferente, né? Principalmente para questão macro e até específico de FII, né? Até com esse risco, né, de tributação das receitas, etc., que aparentemente vai ser resolvido aqui, né? Antes de entrar antes de ser efetivado, mas é um risco, né? Sempre, acho que o mercado difícil sempre sofre algum tipo de questão aí do tributário, né? Mas aparentemente vai ser resolvido aqui nesses próximos, talvez meses aqui, ou antes, né, dessa tributação ser efetiva, né? Mas aí a questão mais macro, né? Acho que os últimos meses foram bastante desafiadores. A gente esperava, o mercado de forma geral, né, esperava que 2025 ia ser um viés de queda de juros e hoje é o contrário, né? Provavelmente vai ter recorde de juros aqui esse ano. A questão fiscal não ajuda muito, né? Na verdade é o que mais atrapalha aqui. E deve vir uma inflação mais alta, consequência, né, esses juros altos que a gente já tem visto. Então, o pessimismo e essa volatilidade estão bastante presentes, né, não tem como, não tem como olhar de outra maneira. Acho que aí, falando especificamente mais da gente aqui, né, de escritórios, acho que tem boas perspectivas aqui, então é uma dinâmica um pouco diferente. Obviamente, o macro não ajuda, né, e tudo depende um pouco do macro, mas o específico de escritórios é uma dinâmica que vem melhorando a cada trimestre, né? Já fazem 2 anos aqui que a gente vê essa melhora aos poucos. Então, acho que para o investidor que está olhando, né? Olha principalmente FIIs aqui, olhar escritórios com um pouco mais de carinho é importante aqui, por mais que o macro esteja, né, deixando praticamente todas as classes bastante descontadas, o escritório tem uma questão ainda maior aqui. E quando a gente olha os dia a dia, né, de locação, movimentação de inquilinos, as empresas voltando para o escritório, é uma dinâmica bem mais favorável. Então, acho que é algo para se olhar com carinho aqui, porque tem bastante oportunidade e, de forma geral, o mercado ainda não precificou essa melhora, né?
né? Tem até exemplos de locação aí bastante recente e bastante importante, né? A própria XP saiu na mídia aqui, até um ativo nosso de um outro fundo aqui, né, alugou 13 mil metros quadrados, então as empresas estão crescendo, né, então estão querendo mais escritórios. Então acho que é um bom papo aqui para justamente mostrar para o investidor que tem um viés aqui, por mais, né, que o mercado todo tenha bastante pessimismo aqui em todas as classes de ativo, né, para escritórios acho que tem um vento mais favorável aqui nessa dinâmica de volta ao escritório, né. Ou seja, há um total descasamento entre o que o pessoal vê no home broker e no que está acontecendo na economia real, né? Ou seja, não é mais só a Faria Lima que está, né, num ápice, assim, num crescimento maior. Outras regiões próximas, né, Pinheiros, Chucre, Chácara Santo Antônio, Vila Olímpia, também estão vindo nessa pegada, né? Totalmente diferente do que as pessoas, os investidores têm de percepção em relação ao que realmente está acontecendo no mercado real, né, André? Não, sem dúvida. E o desconto hoje, ele até, na maioria dos casos, para escritório, né, maior do que no momento, né, no auge da pandemia ali. Então, quando muita gente acreditava que o escritório não ia deixar de existir, né, com home office, etc. O que na prática hoje já é totalmente, acho que já é um risco totalmente mitigado aqui, né, isso não está acontecendo, né, as empresas estão se voltando. Tem casos aqui de escritório, de prédios que já estão aí a 90%, quase 100% da ocupação que era, né, do fluxo de pessoas que era pré-pandemia. Então, acho que isso mostra um pouco essa dinâmica, né? E o que você comentou de outras regiões estarem melhorando, né? Faria Lima, todo mundo que acompanha o mercado, né, sabe que os preços subiram bastante, então a gente já está falando de locações aí a R$ 400 um metro quadrado, coisa que há pouco tempo atrás beirava os 200, né? Então, depende do ativo. Então, né, crescimento real de preço já é realidade na Faria Lima. A gente já vê isso em outras regiões, talvez Pinheiros, ali, alguma região de Faria Lima. Mas essa dinâmica começa a levar inquilinos a buscar outras regiões, né, seja por questão de preço, seja até por falta de disponibilidade. Então, a Chucre Zaidan se beneficia bastante, a própria Chácara Santo Antônio, né, se beneficia disso. Então, o preço nessas regiões talvez não tenha subido ainda de maneira expressiva, mas deveria ser questão de tempo, né? Vacância caindo e as empresas se mudando para essas regiões. Então, deveria ser questão de tempo da gente ver essa dinâmica de preço subindo, se estender para as outras regiões. E, de novo, né, vacância todo trimestre, nos últimos talvez 2 anos, ou até um pouco mais aqui, vem caindo trimestre a trimestre. Então, tem um certo descasamento, né, do que o mercado está vendo, do que a realidade está acontecendo no dia a dia dos imóveis, né? Acho que o macro assusta um pouco, e escritórios, né, foi mal visto aí nos últimos anos e talvez ainda não tenham, né, ninguém tenha olhado com tanto carinho, assim, mas a realidade já é bem diferente, né? Acho que quem olhar além do macro aqui pode ver boas oportunidades, né? Você comentou também, André, em relação ali, né, a gente falando sobre a tributação, que foi tema aqui, né, em janeiro, e abalou um pouco mais o mercado que já vinha sendo chacoalhado aí nos últimos meses. Mas vocês chegaram a fazer algum estudo de impacto, de fato, se isso realmente não fosse, não tivesse essa quebra desse veto do veto, né? Ou não? Como é que vocês receberam essa informação? Claro, não, a gente acompanha nosso trabalho aqui entender no detalhe, né? Acho que foi surpresa, acho que todo o mercado não era algo que era esperado. E aí logo depois a gente ficou um pouco mais confortável porque a gente entendeu aí com pessoas mais próximas da política que era algo que provavelmente poderia ser ou deveria ser revertido, né, de alguma maneira, né? Se não uma queda do veto, algum outro mecanismo. Então, esse é o cenário base hoje que vai ser revertido de alguma forma. Mas o risco, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas basicamente a ideia é tributar as receitas imobiliárias. Então, qualquer receita que a gente tenha de aluguel seria tributado, e a alíquota ainda não está decidido, mas seria assumindo aí uma alíquota máxima, que é o que hoje acredita-se que vai se concretizar. A gente está falando de por volta de 8, 9% de tributação sobre a receita. Então, nada mudando hoje, o cenário base aqui em 2027, se não me engano, 2028,
a tributação ela passa a ser mais ou menos nesse patamar. Tá? Mas, de novo, a gente acredita que o que a gente tem visto é que ela deveria ser revertida. Tá? Então, tem muita água ainda para passar por baixo dessa ponte, mas esse é o cenário hoje, né? Exatamente. Precisa o Congresso voltar de férias e aí realmente ver o que vão fazer. Eu acredito, até tivemos ali mensagens, né, nessa semana, estamos gravando dia 29 de janeiro, e do radar, né, falando, não, nós não vamos tributar, né, ou seja, foi um erro ali de interpretação e tal, mas é aguardar, esperar, mas que realmente tem uma possibilidade muito grande aí do veto acontecer. Mas, André, vamos agora ao AIEC, né, o AIC, né, 11. Quais são os principais ativos que compõem o portfólio desse fundo? O AIEC é um fundo composto por 2 ativos. Um é o Rocha Verá, a Torre D do Rocha Verá em São Paulo, na região da Chucre-Zaidan. É um dos melhores ativos de São Paulo, né? Então é um AAA com tudo que tem de melhor, na verdade, em especificação técnica, então é um excelente ativo. E o segundo é o Standard Building no Rio de Janeiro, localizado na região do centro do Rio, na verdade, na nossa opinião, a melhor localização do centro do Rio. Então, são dois excelentes ativos nessas duas diferentes praças aqui. O Rocha Verá hoje, a gente pode falar um pouco mais disso, mas ele está 100% alugado, então a gente, na verdade, pré-locou ele, a gente teve uma saída de um inquilino importante agora, e ele já está 100% alugado. E, de novo, é um dos melhores ativos de São Paulo, representa hoje mais ou menos 75% aqui do patrimônio do fundo. E o outro ativo é o Standard no Rio de Janeiro, onde a gente tem o IBMEC ali como inquilino. É um contrato que vai até o final desse ano aqui. Então, eles já nos notificaram aqui de uma saída antecipada, eles ficam mais, né, até o final do ano aqui no ativo. Tá? A perspectiva de aumento no portfólio, André? Apesar desse cenário não estar muito favorável, né? Exato, acho que o preço de cota de mercado, né, etc., praticamente inviabiliza qualquer crescimento, então não é... A gente sempre está no nosso radar, né, oportunidades, etc., mas hoje o foco é muito mais, né, no dia a dia do fundo aqui na gestão do que crescer o fundo. Então, acho que apesar de ter boas oportunidades, né, os preços muito descontados, principalmente mercado secundário, hoje o foco não é crescer, tá? A gente olha oportunidades, avalia, mas pouco provável aqui que a gente tenha alguma transação aqui no curto prazo, tá? E em relação, André, aos riscos associados ao investimento no AIEC, quais são? Acho que a gente até falou um pouco, né, da questão mais macro, né? Então, acho que como todo investimento aqui de renda variável, a questão macro é um dos mais sensíveis aqui, né? Então, de novo, né, juros, inflação, ambos subindo esse ano, tem desafios aqui, acho que o pessimismo que está no mercado hoje tem a justificativa por trás, né? Porque o ambiente macro realmente é bastante desafiador. A questão, né, de mercado especificamente de escritórios nos parece mais assimétrico para positivo do que para negativo, então por mais que o momento macro não ajude, o momento de escritórios, é o que eu comentei antes, ele está mais positivo. Então acho que são questões aí para se avaliar, a própria questão específica de fundo imobiliário de tributação, acho que tem que estar sempre no radar aqui, mas é algo que provavelmente não vai, né, não deveria ser concretizado, mas isso é olhando mais macro, né, tanto a indústria, o momento macro de economia, e a indústria de fundo imobiliário, e o segmento corporativo. Mas quando a gente fala do AIEC, né, especificamente dos nossos ativos, a principal questão para um fundo imobiliário de tijolo, né, principalmente escritórios, é questão de locação aqui de inquilino, né, manter o ativo locado e, eventualmente, se ter alguma vacância, de ter locação. No caso do Rocha D, até eu adiantei um pouco aqui, mas é um ativo que hoje já está 100% alugado, então a gente ele era um risco, uma incerteza até pouco tempo atrás, isso foi totalmente mitigado aqui, então a gente já assinou 2 contratos aqui importantes e passamos a ter 100% de ocupação. Na verdade já estava 100% ocupado, antes do inquilino sair a gente trouxe esses 2 novos inquilinos, então esse risco foi totalmente mitigado, né? Acho que isso dá um conforto importante aqui para o investidor, e em condições, na nossa visão, absolutamente favoráveis para o fundo.
Então, realmente são ótimos contratos aqui e dão uma perspectiva bastante interessante para o ativo daqui para frente. E o outro ativo do fundo, que é o Standard Building no Rio de Janeiro, esse talvez é a principal incerteza do fundo, né, dado que no Rocha D a gente já mitigou essa questão de locação, é a locação pós saída do IBMEC aqui. Então, na prática, a gente tem aí 22 ou 23 meses para trabalhar, que são mais 11 meses de contrato aqui até dezembro desse ano, além da multa de quase 12 aluguéis também, né, de quase 12 meses de aluguel. Então, na prática, são esses aí 22, 23 meses de colchão aqui para a gente trabalhar essa locação. Então, essa é uma incerteza muito mais para 2026, digamos assim, mas está sendo super bem tratada aqui pelo nosso time. A gente tem, acho que eu comentei no começo aqui, né, especialistas nesse mercado, é o que a gente faz, né, a gente respira esse mercado. Então, a gente tem um prazo super adequado para trabalhar isso. De novo, né, é um excelente ativo, a melhor localização no centro do Rio. Então, ainda que no centro do Rio seja um mercado um pouco mais desafiador, com uma vacância mais alta, é um excelente ativo ali, com a gente com um bom tempo aqui para trabalhar e um bom time por trás. Então, acho que essa é a grande incerteza, na verdade, né? Apesar da gente estar bem amparado aqui, né, e com um bom tempo aqui de trabalho, essa é realmente a principal incerteza específica do fundo. Pegando até um gancho, André, você falando aí em relação, né, à questão aí da rescisão antecipada do contrato da IBMEC com o ativo lá do Rio de Janeiro, como é que está o mercado do Rio de Janeiro de escritório, né? Porque a gente comentou São Paulo, as regiões ali, né, fora Faria Lima, que também estão começando a ganhar, né, um volume expressivo ali, mas e o Rio de Janeiro, como é que tá? O Rio de Janeiro, acho que é talvez um pouco mais extremo do que São Paulo em algumas questões, mas São Paulo, Faria Lima, né, super crescimento e vacância super baixa, as outras regiões um pouco mais lenta de retomada. E no Rio de Janeiro é similar, né, Zona Sul, principalmente Leblon ali, a gente vê preços às vezes acima de Faria Lima, né, e outras regiões um pouco mais desafiadoras. Mas a Zona Sul vai bem, acho que a gente vê bastante, um pouco mais em termos de volume, é um pouco menor que São Paulo, mas a gente vê algumas transações acontecendo e a absorção líquida tem sido positiva aí nesses últimos tempos também, e não tem nada de novo estoque, né? Então isso tem ajudado a vacância a cair. Acho que o grande segmento que tem voltado um pouco, a gente ainda vê a absorção líquida positiva, mas a taxa de vacância no centro do Rio é um pouco mais alta, né? A gente está falando aí de por volta de um pouco abaixo de 30%, é o último número, né, desse último trimestre. Então é um mercado que tem melhorado bastante devagar, então a gente olha com bastante cuidado aqui, mas a Zona Sul indo bastante, né, tendo, né, boas perspectivas, e isso aos poucos se transbordando para o centro do Rio. Mas não é trivial, né, que é um mercado que tem ativos muito mais, uma classe inferior de qualidade, assim, né, são prédios mais velhos, não tem novo estoque, não tem nada muito moderno. Então é uma região que, na prática, tem sofrido um pouco mais, mas tem boas notícias também, né? A gente vê parte residencial no centro do Rio indo super bem, né? Os lançamentos vendendo super rápido, a preços bem interessantes. Então tem uma dinâmica melhorando, assim, uma dinâmica interessante ali nesse mercado, né? Então, Zona Sul, resumindo, né? Zona Sul indo bem, tendo boas transações, vacância já é bastante reduzida. O centro do Rio aos poucos retomando aqui, mas com boas notícias mais no âmbito residencial, e no âmbito corporativo ainda lento, mas com alguma retomada, né? Mas é um mercado menor, né, menos ágil do que São Paulo. São Paulo é mais dinâmico, né, André? Exatamente. Mas você falou da qualidade do Rocha Verá, que é um dos melhores, né, corporativos. E o do Rio de Janeiro? Ele como que é a classificação dele? Houve alguma melhoria, né, para justamente atrair um público? Como é que tá? Claro, a grande vantagem dele ali é a localização, acho que sem dúvida, né? Ele fica na frente do VLT, muito próximo do metrô, e ele é bem na Avenida Beira Rio ali, né? Então ele tem uma vista para a Baía de Guanabara que é indescritível, assim, né? Para praticamente 270 graus ali de vista, né? Então é um diferencial importante, assim,
E o ativo, ele é um ativo histórico, né? Ele foi originalmente construído em 1932, se não me engano, e foi totalmente retrofitado por IBMEC em 2007, e teve algumas outras melhorias ali ao longo desse caminho, né? Inclusive em 2022 teve alguns investimentos também, então ele é um ativo bem cuidado, né? Um ativo, apesar de ser da década de 30, ele foi recentemente retrofitado, então ele é um ótimo prédio. Ele tem até o pé direito dele, por exemplo, é mais alto do que o do Rocha Verá, então ele é um excelente ativo, né? E quando você compara com a média dos ativos do centro do Rio, ele se diferencia por isso, né? Então ele acaba não sendo considerado um AAA porque não tem vaga de garagem, né? O que é comum no centro do Rio. A laje dele é um pouco menor ali, ela é um pouquinho menor que 1.000 metros quadrados, que é uma boa laje para o centro do Rio, mas não compara com o Rocha Verá, né? Mas, de novo, a localização é excelente, a qualidade construtiva, digamos assim, e da própria laje é muito bom, então é um ótimo ativo, né? Não é à toa que o IBMEC ficou lá seus 15 anos, né? Então 15 não, 18 anos, então é um ótimo ativo ali, a região, melhor localização do centro do Rio, acho que isso é importante. Ou seja, então em breve aí, né, se tudo conspirar e a macroeconomia ajudar, as coisas começam a andar também no Rio de Janeiro e, consequentemente, ali esse prédio, né, do fundo também será beneficiado. É o que se Sem espera, dúvida. né, André? Não, exato, acho que a gente vê aos poucos isso acontecendo. Tem bastante investimento, interesse até público, né, de revitalização, de investimentos, então isso tem acontecido. Acho que ainda é um pouco mais inicial, digamos assim, do que o movimento que a gente vê em São Paulo, mas a gente vê com bons olhos ali. Acho que tem boas notícias aqui e a perspectiva é bem boa, né? Um prédio, de novo, um excelente prédio, no mercado que tem devagarzinho melhorando. Agora, voltando para São Paulo, André, você falou que o Rocha Veralha está 100% locado, né? Mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a renovação do contrato com a Dow Química. Eles, o contrato com eles, né, eles estavam no ativo ficaram 15 anos no ativo também. O contrato deles venceu agora em janeiro, e eles nos avisaram que não iam renovar, eles estavam diminuindo a área, etc. Então, para eles, né, não fazia sentido permanecer no imóvel. E final de 2023, eles nos notificaram falando que não iam renovar. A gente até tinha participado, né, do processo com eles eles fizeram como se fosse um bid para definir para onde eles iriam, e a gente, né, como proprietário do ativo, participou, fomos até finalistas nesse processo, e acabou que eles optaram por sair, e a gente teve esse 2024 inteiro para trabalhar o ativo aqui, né, desde prospecção de inquilinos, negociar essa saída, etc. E hoje, na saída deles, a gente já trouxe, né, um inquilino a gente trouxe em outubro, e o outro agora, no comecinho de janeiro. Então, antes do término do contrato com eles, a não renovação com eles, na verdade, foi substituída por a entrada de 2 novos inquilinos. Então, é uma empresa, são 2 empresas, né, uma do segmento de saúde, e outra do segmento de embalagens de papelão, né? Então, acho que é a maior do mundo, na verdade, nesse segmento. Então, foi esse, de maneira resumida, o histórico aqui, né? Eles nos notificaram que iam sair, a gente trabalhou ao longo do ano passado e começo desse ano a gente conseguiu reposicionar aqui totalmente o ativo. A questão também é que eu acho que os investidores, eles ficam muito receosos e eles vão muito nessa questão da sustentabilidade dos dividendos. Como é que isso é trabalhado aí no AIEC? Não, claro, acho que esse é o mercado de fundos listados muito, né, muito focado nos dividendos. A gente até tenta, de alguma maneira, dar alguma estabilização aqui, né, nessa distribuição. É importante dizer, pensando em 2025, né, que é um primeiro semestre de 25, quando a gente acaba tendo as carências, né, desses novos contratos. Então, bem ou mal, a receita dos novos contratos é reduzida, mas a gente ainda teve um pouco mais de 1 mês e meio de receita da Dow, que é o inquilino antigo. Então, isso nos dá um patamar de dividendo aqui, né? O fundo tem uma receita contratada para esse
para esse semestre que a gente não vamos ter uma queda tão significativa assim dos dividendos versus que talvez o mercado esteja precificando. Então, deve ficar aí ao longo desse ano, e aí sem dar um guidance, né, não é nada de promessa de valor aqui, mas pensando, né, o que a gente já comunicou até nos relatórios gerenciais, etc., de receita para o ano, a gente deve ficar aí, não deve ser muito diferente de 30 centavos por cota, né, vou dizer totalmente linear, mas não deve ser bastante estável aqui ao longo do ano. Então, por mais que a gente tenha período de carência aqui nessa transição, a gente consegue, dado que a gente já tinha receita, né, contratada aqui da Dow ainda, né, receitas do IBMEC, a gente consegue manter esse patamar, tá? E aí quando a gente olha para 2026, aí deveria ser daí para cima, né? Tem a questão, né, de quanto o Standard Building vai estar alocado, mas só o Rocha sozinho aqui, a gente está falando de 37 centavos de receita pós-carências e descontos aqui. Então, além de receita financeira, e além do resultado do Standard Building. Então, ordem de grandeza, aí acho que são esses grandes números. A gente deve ter um bom patamar aqui, né, dado que a gente está nesse período de carência. E aí, olhando para o ano que vem, aí sim deveria ser algo mais estabilizado, né, aí dependendo de como for a alocação do ativo. Né. Mas uma receita já praticamente contratada aqui de por volta de 37 centavos, além da receita de aplicação financeira. E há uma reserva acumulada ou vocês têm uma política de distribuir o que tem que distribuir ali no mês? A gente tem uma reserva acumulada, sim. A gente, ao longo dos últimos anos, talvez a gente distribuiu próximo dos 95%, né, que é a exigência aqui de distribuição. A ideia não é usar esse recurso para complementar a distribuição nesse momento, acho que a gente tem usado ele como um colchão mesmo no caixa do fundo aqui. Então, eventualmente, a gente pode complementar aqui e ali, mas todos os números que eu te dei aqui é sem usar essa reserva. Então, a gente faz conta aqui sem esse valor retido aqui, tá? Outros dois pontos, né, André, que o pessoal sempre fica atento a respeito é a questão de alavancagem e a questão de emissão, né? Como é que você vê isso em 2025? Eu acho que uma grande vantagem do nosso fundo, e isso mitiga muito o risco, é que é um fundo zero alavancado, né? A gente não tem nenhuma obrigação futura aqui de pagamento ou até de financiamento, então isso reduz bastante o risco. Acho que para um fundo de renda voltado para o investidor pessoa física é importantíssima essa dinâmica, né? De não aumentar o risco com alavancagem, né? Acho que alavancagem muito pontuais, acho que é ok, pode fazer sentido, mas nada expressivo, né? No nosso caso é zero, então acho que é uma dinâmica mais favorável para o nosso fundo, que bem ou mal reduz risco. E o outro ponto era a distribuição, ofertas abaixo do valor patrimonial. Acho que tem que ser muito bem avaliado, não é algo que está no nosso radar, a gente não iremos fazer aqui. Tem casos que eventualmente pode fazer sentido, mas não é o caso, acho que hoje não é o caso aqui. E como eu comentei antes, né, a gente está mais focado aqui no dia a dia do ativo, a gente tem essa alocação por fazer aqui no Standard Building, então ofertas aqui não estão no radar de curto prazo, tá? O que a gente sempre monitora o mercado, mas não tem, acho que é pouco provável aqui que a gente veja algo de curto prazo, tá? A gente tem focado aqui em maximizar as alternativas que a gente tem no imóvel que a gente já tem no portfólio hoje, né? Então a gente olha até a questão de converter para um ativo de saúde, para manter como educacional, ou locação para corporativo, ou até conversão para residencial. Então a gente está muito mais trabalhando nessas opcionalidades do ativo que a gente já tem hoje, do que pensar em novos ativos e crescimento. Acho que sempre foi a ideia do fundo, né, de longo prazo, mas olhando para 2025 não é o foco, tá? E o mercado, como é que você vê, André, para 2025? Quais são as suas perspectivas, né? Como a gente falou, a gente está gravando em janeiro, não vamos fazer nenhum exercício de futurologia. Tem muitas coisas para acontecer. 2026 a gente já sabe que tem eleições, então isso também mexe com o mercado. Mas como é que você está vendo o mercado de fundos imobiliários? Porque o de escritórios, você falou que tem uma perspectiva muito positiva para 2025, né?
ou seja, muitas empresas já ali sinalizando que voltar pelo menos 4 dias, e com isso acaba tendo que ter um espaço maior, né, para comportar todas essas pessoas. Mas como é que você vê o mercado de fundos imobiliários? Como é que você está vislumbrando 2025 como um todo? A futurologia é sempre difícil aqui, né? Mas, e bem ou mal, o mercado de fundos imobiliários é muito dependente de taxa de juros. Então, esse é talvez, né, se tivesse que olhar uma única variável, digamos assim, essa taxa de juros, que talvez o maior desafio de curto prazo aqui, né? Então, provavelmente é um ano que ainda vai ter bastante incerteza, bastante volatilidade. Acho que o interesse menor dos investidores por essa classe de ativos é simplesmente porque a renda fixa, né, e o próprio CDI está muito atrativo, né? Não tem por que você olhar no mercado variável quando você tem uma taxa de juros tão alta. Então, acho que é um ano de estabilização aqui, de olhar para frente e pensar, né, o que vão ser as alternativas. Eventualmente, acho que é um ano que acaba para o investidor, né, de muita oportunidade, então esses descontos não deveriam ficar para sempre, né? Acho que é questão de o mercado melhorando um pouco, né? A gente vendo o ambiente macro melhorando, os momentos, né, em que você deveria ver mais oportunidades são os momentos mais desafiadores. Então, para quem tem um horizonte de mais longo prazo, né, um pouco mais de parcimônia aqui na alocação, é o momento de oportunidades, né, na minha visão aqui. Mas tendo em mente que é um momento macro aqui mais sensível, né? A taxa de juros é muito cruel, então tem que olhar com cuidado, mas de novo, né, nesses momentos que você vê as melhores oportunidades, né? Fala até do nosso fundo aqui, né? Um momento quando você fala de risco, né, você tem que falar de precificação também, né? Acho que quando você tem um desconto muito grande, o risco praticamente diminui ou some. E aí, falando especificamente do AEC, no patamar de preço de hoje, você está comprando Rocha Verá, que, de novo, é um dos melhores ativos de São Paulo, 100% alugado, e você está comprando a um cap rate de 11%. Assim, você nunca vai negociar um ativo dessa qualidade, 100% locado, nesse patamar de preço. E ainda assim, você ainda ganha o Standard Build. Então, assim, é uma precificação que, assim, tudo dando muito errado, você ainda assim provavelmente ganha dinheiro, né? Levando em conta que o Standard Building tem mais praticamente 25 milhões de reais aqui de receita contratada, tem muita opcionalidade para ele, né? Muita perspectiva, um ativo excelente, e sim, ele está de graça nessa precificação que eu comentei de um cap rate de 11% aqui no Rocha Verá. Então, qualquer percepção de risco aqui, o preço é tão baixo que, né, a assimetria é tão maior para valorizar do que para desvalorizar, que acho que talvez fique um tempo assim o mercado, mas em algum momento deveria reverter. E eu falo isso do nosso fundo aqui, né, do IEC, que obviamente a pauta aqui, mas não é diferente de muitos outros fundos que a gente vê hoje, né? Então, me parece que é um ano de oportunidades aqui, mas de parcimônia, né? De olhar a longo prazo aqui, entender as dinâmicas de curto prazo e ver o que está acontecendo no macro, né? Acho que esse é o desafio para 2025, né? Mas não é só, né, não é só desafio, só pessimismo, não. Tem bastante coisa boa, notícia boa vindo também, que acho que deveria ajudar esse mercado, né? Até quando a gente tiver, né, eventualmente tendo essa reversão do risco de tributação, aos poucos deve começar a vir notícias um vento um pouco mais favorável, né? Mas tem que monitorar, né? Acho que aqui é olhar, monitorar, acompanhar e ir acompanhando. Exatamente. Para que ventos positivos venham, né, também, né? Não tanto Exato. essa questão aí, porque a gente está já há bastante tempo ali escutando coisas e chacoalhando, né, o mercado, né? Então, ventos favoráveis que vêm em 2025 que estamos precisando. Mais uma vez, André, é um prazer falar contigo aí, trazer, né, as movimentações, né, do AIEC, fazer uma atualização, né, André, do que está acontecendo no fundo, também aí, até na própria gestora, né, ali mudando o nome, e também ali as perspectivas, como é que você está avaliando, o que você está olhando, o que você está observando, o que você tem feito, né, de ir trazendo com isso resultado para os cotistas. E para aqueles também que não conhecem o AIEC e querem conhecer um pouquinho mais. Então eu deixo para você falar, André,
as considerações finais que você queira trazer ali de mensagem e as mídias sociais. Eu fiquei com uma dúvida. Eu quero conhecer um pouquinho mais. Como é que entra em contato aí com vocês? Não, André, eu que agradeço, é sempre um prazer a conversa, acho que ter essa oportunidade de falar um pouco a nossa cabeça, o que a gente está sentindo e explicar um pouco mais sobre o AIEC. Então, reforço que, assim, apesar de ser um momento macro, né, de bastante pessimismo aqui, a gente tem boas oportunidades, né? Acho que o segmento corporativo e o nível de preço atual é muito assimétrico. Então, acho que é uma mensagem aqui que gostaria de deixar. E espero que tenha ajudado aqui um pouco o contexto, né, o pessoal entender um pouco mais do fundo. Como eu falei antes, e aí finalizando aqui, né, mas como eu comentei antes, a gente hoje, a autônomo hoje chama Art Capital, então qualquer comentário que vocês tenham, dúvida, você consegue achar a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, Art Capital, e no LinkedIn, também com o mesmo nome, e no nosso site, artcapital.com.br, você consegue o contato ali, nossos e-mails. A gente tende a responder bastante rápido aqui qualquer dúvida, então, né, ficamos à disposição. E publicamos sempre os relatórios gerenciais também, né? Então acho que boa parte das dúvidas a gente responde por lá, mas ficamos também à disposição pelos diferentes contatos aqui. E de novo, obrigado, é sempre um prazer estar aqui, poder falar, André, com você e com o pessoal ouvindo, e mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, André, mais uma vez. Não vamos ficar tanto tempo, hein? Tantas temporadas sem conversar. E, pessoal, até aí o próximo episódio do podcast Café com Fi. Não deixe de nos seguir tanto no YouTube, Café com Fi, quanto aí nas plataformas de streaming. Mande dúvidas, mande mensagens, se inscreva e compartilhe aí com mais pessoas. Mais uma vez, André, muito obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.